Boa tarde, tudo bem com você? Hoje eu tô começando um pouco mais cedo, porque eu tenho um compromisso às 3 horas e não tinha como desmarcar. Então, de qualquer forma, vamos à palavra. Amém? Hoje estaremos aqui lendo e discutindo um pouquinho sobre Gálatas 5, que são os frutos do Espírito. Eu gostaria de fazer uma oração com você, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade. Que venhamos, Pai, ser conduzidas por Ti, mediante a Tua palavra, mediante aos frutos do Espírito, que sabemos que somente encontraremos em Ti. Que o Senhor venha nos conduzir plenamente naquilo que é o Teu propósito diante desta live. Em nome de Jesus eu me rendo unicamente a Ti, doce Espírito Santo. Assim eu te louvo, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de estar lendo em duas versões aqui com vocês, né? Deixa eu só pegar a Bíblia aqui. Porque eu vou ressaltar algumas coisas na Bíblia, a mensagem, e vou ler na NBVP, que é aqui geralmente eu estudo. Então vamos começar a ler nessa versão. Seria Gálatas 5, capítulo 5, né, versículo 22 ao 26. Aqui diz assim, ó: mas quanto o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade, que levam à inveja e aos maus sentimentos. Então essa palavra ela é linda, porque aqui diz, né, que quando o Espírito Santo nos controlar, então significa que precisa ter uma escolha, uma rendição, né? Precisa ocorrer aí uma entrega para que de fato o nosso eu saia de cena e o Espírito Santo venha nos controlar, para que esses frutos venham ser de dentro para fora nas nossas atitudes. Hoje já pela manhã eu orei, né, em relação a esses frutos, decretando ali, né, esses dons que vêm do Espírito Santo para as nossas vidas, e a gente sabe que ele só é possível a partir do momento que a gente tem uma intimidade com o Pai. A partir do momento que há uma entrega. E nessa versão aqui da mensagem eu achei interessante, porque ele diz assim, ó: Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar. Então significa que esses dons é nascido através do Espírito, né? E aí a minha pergunta para mim e para você: estamos tendo uma caminhada com o Pai para que de fato esses frutos venham fazer parte da nossa vida, né? Porque aqui ele diz que quais são os frutos do amor, frutos do Espírito. Um é amor, e a prova maior do amor que a gente tem é que Jesus deu seu Filho único
para morrer por mim e por você. E prova maior não existe. Então, ele mesmo é o próprio exemplo do verdadeiro amor. Porque Deus é amor, o Filho e o Espírito Santo. E aqui ele diz o quê? Também o fruto da alegria. E o que traz o fruto da alegria em nós? Quando gerado pelo Espírito Santo, ele vai trazer em mim e você a alegria que vem de Deus. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando a alegria vem dele e não de algo externo, de alguma conquista, essa alegria ela perpetuará em nós, independente das circunstâncias as quais vivemos, né? Então a alegria aqui que vem do Senhor, ela nos fortalece, mesmo em tempos difíceis ou tempos de alegria mesmo, né? Em qualquer situação, esse dom, esse fruto será gerado em nós para darmos graças a Deus em toda e em qualquer situação, né? Qual mais fruto temos? A paz. A palavra de Deus diz que somente a paz que excede todo entendimento vem do Senhor. Então, não tem como ser gerada a paz de algo de fora, né? A própria palavra diz que se não é Deus que cuida, em vão vigia um sentinela. Então, às vezes, a gente coloca a paz na segurança do nosso condomínio, a paz em tantas outras coisas, mas a verdadeira paz só pode vir e ser gerada através dos frutos do Espírito, que é o próprio Espírito Santo que faz morada em nós, que nos capacita nessa paz que excede todo entendimento. Aí aqui traz outro fruto, a paciência, né? Então, quanto de nós devemos exercer a paciência em toda e em qualquer situação, né? Porque às vezes a gente quer as coisas para ontem, a gente quer as coisas assim, não, tem que ser já, imediatamente. E assim, quantas vezes Deus fala pra gente ter paciência mediante uma situação, né? Às vezes você precisa de um socorro de Deus e você tá tão angustiado, você tá tão cansado, e aí você fala, meu Deus, socorre-me. E ele fala, olha, só mais um pouquinho, um pouquinho de tempo para a gente exercer a nossa paciência. Qual mais? A retidão, né? E aqui que é a fidelidade em relação a Deus, né? Então, em tudo que fizermos, seja para Deus ou seja para qualquer outra pessoa, a gente tem que ser fiel àquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então é importante que essa fidelidade que é do Senhor, porque a palavra diz assim que ele é fiel em tudo que ele faz, né? A fidelidade dele não muda se eu sou boa ou se eu sou ruim. A fidelidade dele permanece igual. E assim ele, como exemplo, quer que eu e você também caminhamos nessa retidão, nesse caráter, conforme a palavra de Deus, nessa fidelidade que é do Senhor. E esse fruto vem através do Espírito Santo. Qual mais? A bondade, né? Porque a gente não é bom por nós mesmos. A gente sempre vai falar assim, mas aquela pessoa não merece, mas eu não sei se eu devo fazer isso, porque a bondade ela tem que ser gerada dentro de nós, porque quem é bom é o Senhor, né? Então essa bondade, esse olhar que a gente tem para com o outro é importante, né? No sentido de você estar caminhando dentro de uma ação que beneficia não só você, mas o outro também, né? Então é importante que você caminhe em bondade, né? Porque a palavra de Deus diz que somente ele é bom, mas quando esse fruto é gerado através dele em nós, nós também temos a capacidade de olhar para o outro com bondade, de se colocar no lugar do outro, de olhar para essa situação de alguma forma através dos olhos de Jesus, né? Aqui tem outro, que é a questão da fidelidade que eu trouxe em relação a retidão, né? Porque Jesus, ele é fiel o tempo todo. O Espírito Santo, ele é fiel conosco o tempo todo. Deus é fiel em tudo. Em tudo ele é fiel. Ele não trai a nossa confiança, ele fala e cumpre aquilo que ele diz, né? Então a gente tem o maior exemplo, que é o próprio Deus. A gente lembra ali da situação de Noé, né? Era impossível ocorrer a chuva, nunca tinha chovido, né? Tinha somente o orvalho da noite ali o tempo todo. E aí quando
o Senhor falou para ele: avisa o povo que vai chover. A fidelidade diante da palavra que ele deu, permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel à palavra dele. Então, que eu e você, nas nossas atitudes, naquilo que falamos, naquilo que prometemos, naquilo que nos propomos a fazer ao outro, sejamos fiéis assim como Deus. O Senhor falou, e ele não só disse, ele agiu mediante aquilo que ele falou. Então, que eu e você possamos também ser fiéis, assim como é o nosso maior exemplo, que é o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui também traz a mansidão, né? Como você é manso diante das circunstâncias adversas que vêm sobre a sua vida, né? Como você lida com a adversidade? Você age de forma violenta, você age de forma explosiva, ou você deixa a mansidão do Espírito Santo brotar em você, né? Como um fruto dado por ele. Porque às vezes uma pessoa está nervosa e se você se exalta tanto quanto ela, não tem como ter diálogo. Aí a discussão, atrás acima de discussão, mas a mansidão, que é o espírito manso. Opa, peraí, olha, eu acho que não é legal a gente conversar agora. Eu acho que não é bacana a gente dar continuidade nisso. Se a pessoa não entende, continua vindo, aquieta. Porque quando a pessoa não tem com quem discutir, ela vai falar com quem? Se você não revida. Então, que esse espírito manso, que é um dom do Espírito Santo, esteja ativo em toda e em qualquer situação, né? Eu dei somente um exemplo, mas a mansidão, ela tem inúmeras facetas dentro de nós, né? A gente pode ter ali um espírito humilde, manso, que agrada ao Senhor, né? Aqui também traz a questão do domínio próprio. Então, aquilo que você não tinha domínio de pecado sobre a sua vida, ou circunstâncias, ou situações, quando você entrega e pede para o Espírito Santo: eu preciso ter o domínio próprio para lidar com essa situação, né? Ele nos capacita nesse dom. E aí, quando ele nos capacita com o domínio próprio, ele nos dá o controle sobre aquela situação a qual não tínhamos. Então, quando você falava assim: ai, Tati, eu não queria fazer, mas quando vi já fiz. Ai, quando eu vi já falei, quando vi já cheguei. O Espírito Santo vai gerar em você esse dom e você vai parar e refletir e pensar sobre essa situação. E automaticamente você vai ter o domínio sobre aquilo que você fala, domínio sobre aquilo que você pensa, domínio sobre as suas atitudes, o qual ele te capacitará para vencer esta condição a qual você não tinha controle antes. Amém? E aqui, de alguma forma, ele fala que não há conflito com nenhuma lei judaica em relação a esses dons, porque tudo vem do Senhor. Então, aquele que pertence a Cristo, ele crucifica os seus maus desejos e paixões que são da nossa carne, né? E aqui, hoje, eu tô falando dos frutos benéficos do Espírito Santo, né? Mas a gente sabe que a obra da carne, eu posso até citar aqui para você, ela é o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda espécie de coisas. Isso vem da carne. Agora, quando você é guiado pelo Espírito, ele produzirá em você, então, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a retidão, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Porque agora, se você vive guiado pelo Espírito Santo, o poder que há nele, na liderança dele em nossas vidas, a gente vai caminhar com uma vida de vitória, a gente vai sempre buscar honrar a Deus e não buscar o próprio mérito, né? Nem em relação à questão dos maus sentimentos, ou a inveja, ou se tornar popular, não. O próprio Espírito Santo que está habitando em nós e gerando os frutos do Espírito, né? Ele vai nos capacitar dentro de uma liderança para caminharmos cada vez mais para honrar o nome do Pai, para glorificar o nome do Pai, para exaltar o nome do Pai, e que a nossa vida aqui na terra, quando a gente é liderado por Ele, significa que de alguma forma Ele nos trará
e nos capacitará dentro dessa liderança para agradar ao Pai. E aí, dentro desse agradar ao Pai, as nossas atitudes refletirão para com o outro e para conosco mesmo, porque a gente não vai buscar mais os nossos próprios interesses, a gente vai buscar caminhar com os frutos gerados pela liderança e o controle do Espírito Santo em nós. Amém? Então eu gostaria de orar agora com você e declarar essa verdade sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, eu louvo a Ti, Pai, por cada fruto que falamos aqui, mesmo de forma muito sucinta e rápida, mas eu glorifico a Ti porque já nos dá uma ideia daquilo que é os frutos do Espírito Santo gerados em nós e através de nós, aonde não buscamos, Pai, os nossos próprios interesses, aonde não estamos sendo mais dominados pela nossa carne, pelas intenções erradas do nosso coração, pela corrupção adâmica, onde Adão pecou ali, mas quando de alguma forma nos rendemos a Ti, deixamos o controle em Tuas mãos e a liderança do Teu Santo Espírito nos guia em todas as coisas da nossa vida, Pai, teremos vitória. E é isso que eu declaro, Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que esses frutos do Espírito Santo sejam gerados de dentro para fora, em cada vida que ouve essa live, em cada pessoa que está aqui, em cada pessoa que ouvirá, e esses frutos sejam gerados dia após dia, e dentro dessas escolhas, pela liderança do Espírito Santo, você tem uma vida abençoada, uma vida que caminha rumo a agradar ao Pai e não às pessoas, uma vida de alinhamento dentro da perfeição daquilo que o Espírito Santo estabelece nas nossas vidas. Assim eu declaro essa verdade sobre ti, e que toda obra da carne caia por terra em nome de Jesus na tua vida, e você dê o controle da tua vida para o Espírito Santo gerar em você todos esses frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Assim eu agradeço desde já, Senhor, e eu creio no teu poder, na tua unção sobre cada fruto, quando nós deixarmos o Senhor gerar isso dentro de nós, na escolha diária, dia após dia, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço você que esteve aqui, encaminhe, é importante para o engajamento da palavra chegar para mais pessoas, se inscreva no canal, curte, compartilha e abençoe mais uma vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.